Olá, internautas, tudo bom com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, questão 456. Os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? Responde aqui. Responde que podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente, todavia cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Questão 459. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Aqui vem a pergunta: os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Questão 469. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que lhes querem tomar sobre vós. Né? Questão 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberão a missão de fazê-lo? Aí vem aqui uma outra pergunta em cima dessa outra, né? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Aí vem agora a resposta. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, suportar-lhe as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vós experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli-los. Questão 473. Possessos. Um espírito pode, momentaneamente, revertir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se dentro de um corpo inanimado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado. Aí vem aqui a resposta. O espírito não entra em um corpo, né? Não vai entrar. Como entrais em uma casa, ele se afina com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir juntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestida. Questão 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Aí vem a resposta. A prece é um poderoso em todo mais, crede bem. Não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja, né? Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsediado faça a seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Tem que mudar os hábitos,
Se são ruins, né? Mudar os pensamentos que vierem, que forem negativos. A pessoa tem que procurar se melhorar a partir dos pensamentos, né? Questão 481. Convulsionários. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Aí vem a resposta. Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo, né? Essas pessoas que, né, fazem isso, esse tipo de situação. Então, vamos ver aqui sobre essa outra questão que vem a ser aqui, questão 489. Anjos, guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Um irmão espiritual que temos, né? Que bom que nós temos esse irmão espiritual, o bom anjo, o bom gênio, né? 492. Questão 492 diz assim: o espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento? Aí vem a resposta. Depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Questão 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Aí vem a resposta aqui. Certos espíritos se ligam aos membros de uma família que vivem em conjunto e que estão unidas pela afeição, mas não creias em espíritos protetores do orgulho de raça. Aí vem agora aqui, questão 522. Pressentimentos. O pressentimento é sempre uma advertência uma advertência do espírito protetor. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na influência, na intuição, né, da escolha que se fez, e é a voz do instinto. Questão 524. As advertências dos nossos espíritos protetores têm por objeto único a conduta moral ou também a conduta que devemos ter nas coisas da vida particular. Tudo eles procuram fazer, é a minha resposta, né? Tudo eles procuram fazer-vos viver o melhor possível, mas, frequentemente, fechais os ouvidos às boas advertências e sois infelizes por vossa causa. Questão 525. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Aí vem aqui uma pergunta. Seguramente, visto que te aconselham, né? Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer,
eles têm uma ação direta sobre o, sobre o cumprimento, né, das coisas. Aí vem sim, mas eles nunca agem fora das leis naturais, né? Nunca agem fora das leis naturais, ou melhor dizendo, da natureza, né? Questão 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males de sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Não, inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram vossa dor, dando-vos paciência e indignação. Questão 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz e o nosso espírito protetor que devemos agradecer, agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes, né? Então, nada se faz sem a permissão de Deus, né? Em questão 536. A ação dos espíritos sobre o fenômeno da natureza. Os grandes fenômenos da natureza, os que a considera como uma perturbação dos elementos, são devidos à causa fortuita ou têm um fim providencial. Aí tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, às vezes a gente acha, porque aconteceu um desastre lá, será que Deus não viu isso? Quem não podia impedir esse negócio? Não, nada acontece sem a permissão de Deus, tudo tem seu propósito. Por mais absurdo que nós possamos achar, mas o que importa é o que Deus quer de nós, né? Questão 537. A mitologia dos antigos, inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades, ora eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados, melhor dizendo, dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Esta crença é destituída de fundamentos. Aí vem a resposta. Ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. Essas coisas de Deus do trovão, Deus do vento, Deus do trovão, isso aí da mitologia grega, né, que a gente sabe. Questão 541. Os espíritos durante os combates, né? Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada espírito, sim, e que estimulam sua coragem. Os antigos, outrora, representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos representados sobre figuras alegóricas, né? Sobre figuras alegóricas. Ou, melhor dizendo, figuras que tinham alegorias, tinham coisas diferenciadas, né? Então, a gente observa agora a questão 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanhas, sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções.
Questão 545. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de seus planos? Frequentemente é assim no homem de gênio, né? E o que se chama inspiração e faz com que ele haja com espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabem aproveitar as faculdades de que é dotado. Questão 549 dos pactos. Há alguma coisa de verdadeira, melhor dizendo, nos pactos com os maus espíritos? Aí vem aqui dizendo que não há pacto, mas uma natureza simpatizando com maus espíritos. Por quê? Um exemplo, né? Quereis atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Então, para ti, os espíritos inferiores que, como tu, não querem senão o mal, e para te ajudarem, querem que tu lhes sirva nos seus propósitos. Aí vem aqui. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjunção contrária e pela sua vontade. Aí vem uma observação sobre essa questão. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de seu abandono aos maus pensamentos que lhe sugerem e não de qualquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Agora você pensa assim: vou fazer mal, não gosto da pessoa e vai querer fazer mal. Isso aí não procede. Ninguém tem poder sobre ninguém. Fiquem tranquilos que ninguém tem poder sobre ninguém, não. Agora a questão 551. Poder oculto, talismã, feiticeiros. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Responde que não. Deus não o permite. Não permite, como já até reforçamos essa ideia da questão anterior, né? A questão 554. Aquele que errado ou certo tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode por essa confiança a mesma atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento. O pensamento, aí vem a resposta. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Questão 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aquele que a quem chamais feiticeiros são pessoas que
quando de boa fé, são dotados de certas faculdades, como a força magnética ou segunda vista. Questão 556. Certas pessoas verdadeiramente têm dom de curar pelo simples toque. Pelo simples toque, a força magnética pode ir até aí, quando segundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam, né? Os bons espíritos ajudam tudo que é bom. Agora aqui, questão 557. Bênção e maldições. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objetivo, né? Eu falando, Deus não escuta uma maldição injusta. E aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. Né? Então, meus irmãos e amigos, chamam assim, porque todos somos irmãos perante Cristo, né? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Quem gostou, clica no joinha e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo muito bom, muito legal, que acabamos de postar.